Fluminense tem trunfo para contratar reforço e atacante tem o desejo de se transferir para o tricolor. Além disso, o Flusão está no mercado da bola em busca de um centroavante. A gente tem algumas informações para trazer referente a esse assunto e uma atualização do Lucas Ribeiro. Aconteceu uma coisa hoje que me pegou um pouco de surpresa, que foi a volta dele aos treinos lá no Mamelodi Sundowns. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. O Fluminense tem um trunfo para conseguir reforço nessa janela de transferências. Isso porque o portal GE informa que Santiago Moreno e Portland Timbers possuem um acordo para que o jogador seja liberado nessa janela agora do meio de temporada, caso chegue uma proposta boa para todas as partes. A gente já viu um filme parecido com esse rolando aqui no Fluminense, né? Um acordo parecido com o John Arias. A gente acabou perdendo o John Arias, então a tendência é que o Fluminense consiga sim efetuar essa negociação, já que o Portland Timbers tem esse acordo e estaria disposto a negociar o jogador. Mas claro, precisa ser um valor interessante para todas as partes, e é isso que o Fluminense está tentando negociar. A gente falou no vídeo mais cedo hoje, a informação do Vitor Lessa, de que tanto o Santiago Moreno quanto o seu staff deram um ok para o Fluminense, gostaram da proposta e gostaram dos valores envolvidos. A negociação que ocorre nesse momento, portanto, é entre Fluminense e o clube estadunidense. Aí uma rápida cronologia aqui do que está rolando, né? A primeira informação que saiu foi de uma proposta, essa informação foi do jornalista Tom Bogert, que é um jornalista estadunidense. Uma proposta de 4 milhões de dólares feitas pelo Fluminense para o Portland Timbers. O Portland Timbers recusou essa proposta, mas o Fluminense decidiu insistir. Então o Fluminense segue interessado no jogador e busca aumentar essa proposta até chegar ali num denominador comum com a equipe estadunidense. Não existe ainda uma informação divulgada de qual é o valor que o Portland Timbers entende como aceitável pelo atleta. Mas tem um fato curioso nessa negociação. O América de Cali, da Colômbia, que é o time que o Santiago Moreno começou a carreira, tem ainda 20% dos seus direitos econômicos. Assim, isso eu imagino que não vai afetar em nada a negociação, mas na Copa Sul-Americana o Fluminense vai enfrentar o América de Cali, né? Então é um clube que precisa dar o aval para essa negociação acontecer, mas se esse aval vier rápido demais, o Fluminense pode ter esse reforço justamente contra o próprio América de Cali. A negociação está rolando, repito, as partes ali estão mais ou menos em acordo, falta o Fluminense e o Portland Timbers chegarem a uma definição de valor, forma de parcelamento, tudo mais, mas o Santiago Moreno já deu o aval para ser reforço do Fluminense nessa janela de transferência. E agora eu quero falar de um outro jogador que também foi um grande alvo, ainda é um grande alvo do Fluminense nessa janela de transferências, que é o Marino Inestrosa, do Atlético Nacional. Ele era o jogador que o Fluminense definiu primeiramente como o substituto do John Arias, né? Era o principal alvo. Essa informação foi do Pipe Sierra, que é o jornalista lá da Colômbia. O Fluminense queria muito essa contratação. Só que o que aconteceu foi, né? O Atlético Nacional avaliava o jogador, na verdade, em 10 milhões de dólares por 100% e queria vender mantendo uma porcentagem. Então, a pedida inicial do Atlético Nacional era 8 milhões de dólares para vender 80% do jogador. O Fluminense considerou esse valor alto e estava tentando negociar coisas ali, né, para diminuir essa possibilidade, esse valor de transferência. Foi muito falado na possibilidade de enviar o Kevin Serna ao Atlético Nacional. Antes mesmo do Fluminense se interessar no Inestrosa, o Serna já havia atraído o interesse do clube colombiano. Narciso Algamis, seu empresário, já tinha falado sobre isso publicamente. Então o Fluminense enxergou uma oportunidade. Pô, eu envio o Serna para lá, abato uma parte desse valor e consigo ter o Inestrosa. O que acontece nessa situação é, o Renato Gaúcho não queria liberar o Kevin Serna. Entende que é um jogador útil, pode ser uma peça importante no Flu e não queria liberá-lo para o clube colombiano. Fato é que neste momento, a possibilidade do Kevin Serna ir ao Atlético Nacional está completamente descartada. Isso porque a janela de transferências da Colômbia fechou nessa última segunda-feira, dia 28. Então, o Atlético Nacional não poderia inscrever o Kevin Serna como reforço. Janela de saída não existe, na verdade, né? A janela de transferência é para entrada. Então, o Fluminense pode contratar o Inestrosa mesmo com a janela da Colômbia fechada. O que o Atlético Nacional não pode fazer é contratar um reforço. A janela aqui está aberta, então ele pode vir. E aí, o que acontece nessa negociação? Ela está um pouco ali parada, né? Existem conversas ainda, mas ela não está em compasso de avanço, justamente por essa falta de acordo do Fluminense com o Atlético Nacional pelos valores do jogador. Só que o que acontece? O Inestrosa quer muito vir ao Fluminense.
Ele entende que é essencial para sua carreira dar esse passo. Tá com 23 anos, já teve uma convocação para a seleção da Colômbia, onde ele ficou ali 28 minutos em campo contra o Peru, e ele entende que seria espetacular para ele vir para o futebol brasileiro. Aqui no Fluminense, ele se destacando, ele sabe que pode jogar uma Copa do Mundo, ter mais minutagem na seleção, quem sabe até mesmo no futuro ser negociado para a Europa. A gente fica chateado com esse tipo de coisa, mas se parar para pensar, a venda do John Arias para o Wolverhampton na Inglaterra é algo que pode sim ser interessante para o Inestrosa, porque ele pode olhar e falar, caramba, o cara é colombiano também, estava ali no Fluminense, conseguiu uma transferência para a Premier League. Pô, se eu for para lá e me destacar, é mais fácil do que ser comprado por um time da Premier League ou grandes prateleiras da Europa, estando no Atlético Nacional. Então o jogador vê com muito bons olhos essa transferência para o Flu e tem esse desejo de vir para cá. A grande questão é que o Fluminense precisa aumentar a proposta financeira para convencer o Atlético Nacional. Repito, eles estão pedindo 8 milhões de dólares por 80% do jogador. O Fluminense considera essa pedida muito alta. O próprio Botafogo também, né, tentou até antes do Fluminense, achou a pedida alta. Nesse momento está só monitorando ali de longe a situação do Marino e Inestrosa. Então vamos ver se a vontade do jogador pesa nessa situação. Mas tem outros dois detalhes, né? Essa questão do mercado lá da janela fechada que eu falei do Kevin Serna também pode prejudicar a tentativa do Fluminense, porque se perder o Inestrosa, que é o seu principal jogador, o Atlético Nacional não vai conseguir contratar uma reposição. A janela está fechada. E tem um outro detalhe. O clube está vivo na Copa Libertadores. Vai jogar as oitavas de final contra o São Paulo, dia 12 e dia 19. Então está vivo ali nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Perder o Inestrosa significaria ter um desfalque muito importante para essa partida de mata-mata tão importante para o Atlético Nacional. Então essa é a situação de momento. O Fluminense não descartou o Inestrosa, e aí é importante frisar, tá? A contratação do Santi Moreno, que a gente acabou de falar e que parece estar bem mais encaminhada, ela não é excludente da contratação do Inestrosa. O Fluminense poderia, sim, trazer os dois jogadores ao mesmo tempo. Tudo bem, os dois são atacantes de lado, mas a gente sabe que o Renato Gaúcho gosta de usar um 4-3-3 com 2 pontos, então daria para encaixar os dois juntos no mesmo time, além de o Fluminense precisa de elenco, né? Então o Fluminense não veria como excludente. Ah, contratou o Santi Moreno, então tchau, Inestrosa. Não, se tiver a oportunidade de trazer os dois, o Fluminense vai sim efetuar esse negócio e contratar os dois colombianos, por sinal, né? 2 atacantes colombianos aí para esse time do Flusão. Falando de outra tentativa de negociação do Fluminense, aliás, é um jogador que também joga, né, ali pelo ataque no lado direito. Eu considero ele mais um meia criativo, mesmo que jogue pelo lado, do que um ponta. Teve proposta do Fluminense, tem proposta na mesa e está avaliando. Tô falando do Lucas Ribeiro, meio-campista do Mamelodi Sundowns, 26 anos, está também na mira de um clube do Catar, o Qatar Sports Clube. Informação trazida pelo Vitor Lessa, que a gente comentou no vídeo de mais cedo, parece estar com um acordo mais encaminhado com o jogador. Só que o Fluminense não desistiu da negociação ainda, tenta atravessar o negócio e convenceu o Lucas Ribeiro de vir para o Brasil. O jogador tem vontade de jogar no futebol brasileiro, ele nunca jogou profissionalmente aqui no Brasil, né? Começou ele se profissionaliza pelo Valenciennes da França, depois roda por clubes da Bélgica, até chegar no Mamelodi Sundowns, que é de longe o melhor momento da carreira dele. Mas o jogador tem esse desejo de jogar no Brasil, só que por outro lado, claro, né, as cifras que o futebol do Catar pode oferecer para ele pesam e pesam muito. Não só para ele, né, também para o Mamelodi, enfim. E aí, por isso, nesse momento, parece estar mais encaminhado dele para o Catar, embora não esteja descartada uma vinda para o Flu. Só que hoje aconteceu uma coisa curiosa. Isso porque o portal Gol publicou que o Lucas Ribeiro voltou nessa quinta-feira a participar dos treinos no Mamelodi. Vale lembrar, tá? No final de semana saiu a informação de que o Lucas Ribeiro tinha saído da concentração ali, da preparação de pré-temporada do Mamelodi, tinha pedido para deixar o treinamento ali e a equipe de preparação, porque tinha um acordo muito bem encaminhado com um clube de nome ainda não definido. Essa era a situação. Essa mesma notícia que falou isso, falou de interesse do próprio Fluminense, de um clube do Catar, que não foi dado o nome, times da França e da Bélgica. E aí agora, isso foi no final de semana, a gente já tá na quinta. Nesse meio tempo apareceu o interesse do Fluminense, o Fluminense fez a proposta, o GE confirmou isso pra gente. Teve o interesse do clube do Catar, que era uma sondagem, virou uma proposta também. Então parecia que agora, se antes estava muito avançada a negociação no final de semana, agora, em tese, né, até pela cronologia, era para estar mais avançada ainda. Mas o Lucas Ribeiro voltou a treinar com a equipe do Mamelodi. Ele chegou até da entrevista falando que estava muito feliz de voltar a treinar, de estar ali no treinamento, de rever os companheiros e os treinadores, e estava muito feliz. E voltou a treinar lá no Mamelodi. Eu confesso que essa informação me pegou um pouquinho de surpresa,
porque, né, se ele deixou o treino no final de semana e desde então não treinava porque estava muito próximo de fechar com o clube, nesse momento já tem proposta oficial na mesa, tanto do Fluminense quanto do Qatar Esporte Clube. Então, fica aí, né, no ar essa dúvida, mas o fato é, a informação, o Lucas Ribeiro voltou a treinar com o time do Mamelodi. Eu tenho mais uma informação para trazer para vocês quanto ao mercado da bola, alvo do Fluminense no mercado. Já falar um pouquinho sobre isso antes, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente adora saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Milton Frank de Ipanema, Minas Gerais, pro da Mata de Petrópolis, pro Jorge de Itaguaí, pro Adilson lá do Paraná e também pro Nivaldo Santos de Aracaju, lá em Sergipe. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, o convite mais do que reforçado. Se você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Combinado? Vamos falar dessa informação de outra posição que o Fluminense está no mercado da bola em busca de um reforço. O jornalista Vitor Lessa traz pra gente que o Flusão está monitorando a situação para trazer um centroavante. Ele traz a informação de que o Fluminense está buscando uma oportunidade de mercado, um jogador que esteja aí sem custos, né? Que chegue sem custos em final de contrato com a sua equipe, sobretudo no futebol do exterior. Esse é o modelo de contratação que o Fluminense está preferindo nesse momento, buscando um centroavante. Essa informação é parecida com o que já tinha saído da ESPN, do Thiago Amaral e do Rafael Marques, eles também falaram mais ou menos nesse sentido. O Fluminense quer um atacante, né, que esteja ali para fim de contrato e tudo mais, com custos de aquisição menores, né, ou nenhum, pagar somente ali o salário e as luvas, mas o Fluminense está nesse monitoramento. Eu até brinquei aqui, né, falando que, cara, se você vai numa feira e você chega no final dela, você pega o quê? A xepa, né? O Fluminense, a janela está aberta já tem um mês, o Fluminense está querendo agora jogadores em final de contrato. A maior parte dos jogadores que está com o contrato encerrado na Europa, ou em países que a temporada acaba no meio do ano, essa galera já arrumou novos clubes, né? Vamos ver o que o Fluminense vai conseguir aprontar aí no ataque. Mas uma outra coisa que eu tenho que destacar aqui, né, é como que as coisas no Fluminense fazem pouco sentido, né? Não que eu concorde com a decisão do Flu, eu discordei frontalmente, você fique livre, claro, né, para deixar o seu comentário aqui embaixo, mas o Fluminense tinha o Cano e o Everaldo. Na verdade, a gente já pode começar lá atrás, né? Tinha o Cano e trouxe o Everaldo. Ali eu já discordei, já achava que não era jogador pro Fluminense, embora ontem, né, meteu 2 gols. Maravilha, se fizer isso sempre, eu retiro o que eu disse. Mas, a princípio, eu não acho o Everaldo jogador para nível de Fluminense. E aí, no meio do ano agora, o Fluminense pede o retorno do John Kennedy do Pachuca. O John Kennedy é emprestado no final do ano, porque o Fluminense entendia que não ia utilizá-lo, que ele não seria importante em 2025, que ele estava sem clima aqui. Passou 6 meses fora, chegou até a começar bem no Pachuca, mas caiu de desempenho, virou banco lá. John Kennedy queria voltar, o Fluminense falou, pô, beleza, volta. E o Fluminense pagou para interromper o empréstimo com o Pachuca e ter o John Kennedy de volta. Então hoje a gente tem 3 centroavantes. Cano, Everaldo e John Kennedy. Eu, Felipe Capuano, acho que esses 3, ou algum desses 3, está no nível do Fluminense? Não, hoje eu acho que nenhum dos 3 está no nível do Fluminense e acho que o Fluminense tem sim que ir ao mercado buscar um reforço. Mas agora, o Fluminense pagou para ter o John Kennedy de volta, tá com os 3 no elenco e ainda assim tá buscando mais um centroavante. Para mim, claramente, a diretoria está assinando um atestado de incompetência. A verdade é essa, né? Quando trouxe de volta o John Kennedy, percebeu que ele não vai resolver nada aqui no Flu, então segue no mercado em busca de uma reposição para a posição. Enfim, essa é a maneira que eu enxergo, que eu analiso. Você está, claro, sempre convidado a deixar o seu comentário aqui embaixo e deixar a sua opinião. O Fluminense está no mercado em busca de um centroavante. O que tu acha disso? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.